Muito bem, segundo ano. Vamos para a nossa segunda atividade do dia. E agora nós vamos estudar uma ortografia no seu livro de gramática, na página 71 e 72. Nós vamos primeiro fazer a leitura desse texto. Nele você vai encontrar palavras que vão ter as sílabas que nós vamos estudar hoje, que são aquelas palavras que possuem an, em, in, on ou um, com N de navio, e an, em, in, on ou um, com M de Maria. Então vamos ler esse texto? Tangolomango. Eram 9 irmãs numa casa. Uma foi fazer biscoito. Deu tangolomango nela e das 9 ficaram 8. Eram 8 irmãs numa casa. Uma foi amolar canivete. Deu tangolomango nela e das 8 ficaram 7. Eram 7 irmãs numa casa. Uma foi falar inglês. Deu tangolomango nela e das 7 ficaram 6. Eram 6 irmãs numa casa. Uma foi caçar um pinto. Deu tangolomango nela e das 6 ficaram 5. Viu só? Agora que você leu, pare um pouco, observe esse texto e veja quais são as palavras que possuem as ortografias de hoje. Essas sílabas que estão aqui no início, ó, aqui em cima, an, em, in, on, um, com N e com M. Vamos observar? Pare um pouco o vídeo, observe essas palavras. Depois que você fizer isso, nós vamos responder à atividade de hoje. Então, vamos lá? Primeira questão. Leia a lista de compras e circule as palavras que têm an com M ou com N, em com M ou com N e in com M ou com N. Eu deixei aqui essas duas palavras para você observar. Você só vai circular aquelas que possuem essas sílabas, ok? Como em amêndoa. Depois que você fizer isso, você vai copiar essas palavras que foram circuladas na lista anterior no lugar que é adequado. Então, essas palavras que você circulou aqui na primeira questão, você vai agora organizar elas aqui, cada uma na coluna correta. As palavras com an, com em e com in, ou com M ou com N. Aí você vai colocar cada uma aqui em uma coluna, tá bom? E segunda questão, construa uma frase com as palavras em destaque. Aí você vai escrever qualquer frase, lembrando que começamos com letra maiúscula e terminamos com um ponto final, ou com um ponto de exclamação, ou com um ponto de interrogação. Então, você tem aí a palavra tampa, inteligente, estudante. E você vai formar frases. Por exemplo, eu perdi a tampa da panela. Marcos é um menino muito inteligente. Eu sou um estudante muito aplicado. Então, são essas as palavras que você vai ter que formar frases. Mas eu quero que você crie as suas frases. Não é para copiar as minhas, ok? Na próxima folha, nós temos a terceira questão. Encontre no diagrama as seguintes palavras do quadro. Você tem aí anta, antena, anjo, antigo, angra e andar. Eu quero que você exercite. As respostas estão todas aí. Olhe na vertical, olhe na horizontal, tá bom? Para você ver se você consegue. O que é horizontal e vertical, tia? Horizontal é uma linha assim que segue nessa direção e vertical é uma linha que segue nessa direção, ok? Agora responda. O que as palavras que você localizou no caça-palavras têm em comum? Observe a ortografia que essas palavras têm. Qual é a sílaba da ortografia que nós estamos estudando hoje? Olha aqui em cima as sílabas. Olha bem. Qual é? O que tem de semelhante entre todas essas palavras que você encontrou no diagrama? Quarta questão. Substitua os símbolos e forme palavras. Então, cada símbolo representa uma sílaba diferente. Então, você vai completar de acordo com o símbolo que você tem aqui embaixo. Na letra A,
é esse losango, tá vendo? Então, você vai escrever aqui inveja, estreleon, ponte, viu? Bem simples. Quinta questão, ordene as sílabas formando palavras, depois escreva-as. Bem simples também, você já consegue fazer sozinho, então tente formar palavras com essas sílabas, ok? Cada uma dessas sílabas, elas estão aí em um balão, e aí você vai adequando, ajustando elas para você formar uma nova palavra, para você formar uma palavra. 6. Substitua as figuras por palavras, depois copie as frases. Então, você vai olhar as palavras, bem simples, e vai copiar a frase novamente, só que trocando o desenho pela forma escrita dessa figura, ok? Muito bem, meninos, essa foi a sua atividade de gramática. O seu próximo assunto de hoje é no seu livro de história, os grupos sociais. Então, boa atividade, responda a atividade de gramática e depois a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!